Fala, galerinha! Você já ouviu falar sobre metrópole, cidade-mãe, conurbação, megalópole, cidade global? Pois é, eu, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui do Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Nós vamos tratar sobre isso nesse vídeo, então fica ligado que vem isso e muito mais para você mandar muito bem no Enem. Vamos lá! E aí, pessoal, você sabe que uma cidade, quando cresce, ela cresce dentro do aspecto físico, mas cresce também no seu dinamismo, principalmente do ponto de vista econômico. Quando você fala de uma cidade, que hoje é um elemento muito funcional da nossa vida, até porque 85% das pessoas no mundo vivem em cidades. Algumas bem estruturadas e com excepcional qualidade de vida, e outras simplesmente inchadas. É a famosa macrocefalia urbana. Quando a gente trata desse crescimento, é bom lembrar que a diferença entre um crescimento organizado e um crescimento desordenado tem muito a ver com a questão do campo. A gente tem um vídeo aqui na nossa plataforma que fala sobre a estrutura agrária ou estrutura fundiária brasileira. Daqui a pouco, acabando essa aula, respondendo as questões, faça uma revisão e você vai ver que os problemas do campo acabam explodindo nas cidades. Mas sabe por quê essa relação? Porque as cidades acabaram concentrando todo esse dinamismo econômico, sobretudo no mundo atual. Então as pessoas acabaram depositando muita expectativa nas cidades no momento em que o campo estava completamente precário. Hoje, já existe inclusive um fenômeno de retorno, chamado de urbanização, onde o campo começa a ganhar estrutura e a atrair novamente os olhares, inclusive porque o campo volta a empregar. Mas isso é um papo para outra hora. Agora eu quero chamar a atenção para um termo muito usual em qualquer prova que leve a urbanização para a questão. Cidade-mãe. Você já ouviu falar nesse termo? Cidade-mãe. O que você acha que deve ser isso? Quando você fala em cidade-mãe, significa que a cidade é uma referência para outras e que ela tem um poder, uma dominação. Esse poder é um poder, inclusive, espontâneo, em função da dinâmica econômica, quase sempre ligada especificamente à dinâmica econômica. Nós chamamos isso de polarização, ok? As cidades têm suas referências de poder e algumas cidades têm mais poder do que outras. À medida que essas conexões são organizadas, isso se chama rede urbana, que é o sistema de trocas entre essas cidades. Cidades com maior comunicação, normalmente têm uma vinculação e uma intimidade muito mais forte. E aí entra um detalhe. Imagina a cidade de São Luís, capital do Maranhão. A cidade, claro, como cidade administrativa, como capital do estado, ela acaba tendo muito mais importância. Mas junto com isso, São Luís é a cidade mais populosa. É a cidade com maior dinâmica econômica de todo o estado. Então, sem dúvida, ela é um elemento polarizador. As cidades que ficam vizinhas a São Luís acabam aproveitando esse poder econômico. Então, em função disso, algumas cidades que ficam no entorno da nossa grande São Luís, elas acabam criando um laço. São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, são cidades que estão diretamente conectadas dentro da grande ilha, assim como São Luís. Uma grande rodovia liga elas entre si. Então eu tenho a função de São Luís como polo econômico e essas cidades como cidades satélites. Lá, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que moram nessas cidades, onde o custo de vida é mais baixo, onde a estrutura é mais simples e que trabalham em São Luís, indo e vindo todos os dias. Então, essa polarização, ela vem a partir dessas conexões, essa rede urbana, mas normalmente estão associadas ao poder econômico, perfeito? Ao poder econômico. Então, eu tenho o crescimento urbano, o crescimento das cidades, que pode ser horizontal ou vertical, como vimos no vídeo anterior, mas à medida que esse crescimento se torna mais intenso, essa cidade pode se transformar em uma cidade imponente ou uma cidade-mãe. Tanto que aí surge um fenômeno conhecido como metropolização, ok? Metropolização. Quer dizer que é a formação de uma região metropolitana, onde para ser metrópole você tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Primeiro elemento a ser
posto em prova é ter mais de 1 milhão de habitantes. Por quê? Claro que para você mudar a característica de uma cidade, ou a classificação de uma cidade, você tem que criar alguns parâmetros. E o governo brasileiro colocou como parâmetro essa meta. Todas as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes são, portanto, categorizadas como uma pré-metrópole. Por quê? Porque para ser metrópole tem que ter muita gente, 1 milhão. Mas também tem que ter uma estrutura econômica ampla, que atenda às necessidades de boa parte de sua população. São Luís, por exemplo, capital do Maranhão, é uma metrópole. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Mas nós consideramos, dentro da rede de conexões, uma metrópole incompleta. Por quê? Porque a sua dinâmica econômica não é ampla o suficiente para absorver todo o Estado. Então, isso tira poder dela. Perfeito? Agora, bem aqui embaixo eu tenho um termo megalópole. Esse termo é um termo que ainda não se aplica ao Brasil. Por quê? Antes de falar de megalópole, você tem conurbação. A relação dos dois é muito parecida. Conurbação é um fenômeno em que você vai ter a absorção de uma cidade em relação a outra, ou toque físico. Então, conurbação é nada mais, nada menos do que um encontro espacial. Um encontro espacial. Uma cidade A e uma cidade B vizinhas, elas crescem enquanto mancha urbana, enquanto zona urbana, e elas se tocam. Eu não sei mais onde começa uma cidade e onde termina a outra. Então, essa confusão devido ao contato físico das duas cidades, nós chamamos de conurbação. Agora, se essa conurbação ocorrer entre duas ou mais metrópoles, então eu não tenho apenas a conurbação, eu tenho uma megalópole, tá? Então, aqui nada mais é do que um encontro espacial. A diferença é que esse encontro espacial ocorre entre metrópoles, tá? Entre metrópoles, entre cidades com grande posicionamento estruturante. Quando eu tenho a metropolização, eu tenho um poder dado àquela cidade. E a relação desse poder, como eu falei, traz a polarização. A hierarquia vem dessa categoria que as cidades adquirem. Por exemplo, eu tenho as cidades que são centro local, influencia só seu município. Eu tenho as cidades que são tidas como metrópole local, como São Luís, que polarizam apenas o seu estado. E eu tenho metrópoles regionais, como Fortaleza, que polariza todo o Nordeste, Recife e Grande Salvador. Eu tenho metrópoles nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, que polarizam o Brasil inteiro. E eu tenho metrópoles que, na verdade, ampliaram seu poder e são chamadas de cidade global. Olha só, olha o termo. Cidade global. No Brasil, nós temos um único exemplo de cidade global, que é São Paulo. Por que São Paulo é a única cidade global que nós temos? Porque para ser uma cidade global, é imprescindível que haja na nossa cidade sede de multinacionais, muitas sedes. Por quê? Porque representa o capital estrangeiro, e a Bolsa de Valores. São Paulo tem a Bovespa, que é onde a influência mundial se faz mais presente. A influência do mundo em São Paulo, através da Bovespa, se enraiza para todo o Brasil. Mas o que acontece no Brasil chega à Bolsa de Valores. E de São Paulo influencia o mundo todo. Então, a nossa conexão com o mundo hoje se dá através das bolsas de valores e do fluxo de capital. Então, São Paulo é o maior exemplo desse tipo de poder. Então, é a única cidade global do Brasil. Além disso, é uma megacidade. O termo megacidade é muito empregado também hoje. São empregados as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E São Paulo está na lista das 10 maiores cidades do mundo, só para você ter uma ideia. Então, ali eu tenho uma gigante que foi construída ao longo de décadas através do processo cafeeiro e que entrou pelo lado industrial. Não dá para falar de cidades sem tocar na questão industrial, porque estão intrínsecos. Lembra que no comecinho da aula, ao falar de crescimento urbano, a gente também falou de produção industrial, que se enraizou na cidade, especificamente através das necessidades, sobretudo o mercado consumidor. Beleza? Então,
esse trecho aqui trata dos conceitos mais básicos de urbanização. Não dá para fugir deles, porque eles são o que nós precisamos para entender os contextos que as questões vão trazer e daí, evidentemente, dar o nosso melhor. Beleza? Deixo um grande abraço a todos vocês, bons estudos e a gente se vê lá na resolução de questões. Um abraço.